Mais uma vez gostaria de cumprimentar todos os irmãos com boa noite e a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Como é bom estarmos aqui, precioso momento, poder cultuar ao Senhor junto com os nossos irmãos, também celebrar a Deus pelo nascimento de Cristo. Como o Jonathan já disse, nós não podemos fazer menção a um dia específico, mas é uma data comemorativa, e como o Arival Dias Casemiro disse, se os cristãos não comemorarem o Natal, quem vai comemorar? Então, irmãos, nós devemos sim comemorar, celebrar o Natal e agradecer a Deus por essa data que nós podemos nos alegrar no Senhor. Então é importante a gente louvar a Deus, entoar louvores que cantam o nascimento de Cristo, a vinda dele aqui na terra, e nós assim fizemos até aqui, e agora vamos desfrutar da sua maravilhosa palavra. Aqueles que nos acompanham pela live também podem estar abrindo as suas Bíblias, as suas casas, assim, se possível for, e vamos estar agora desfrutando da mensagem do Senhor para os nossos corações. João, capítulo 3, versículo 16 ao 19. João 3, 16 ao 19. Quem achou, diga amém. Vamos nos colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. O presente de Natal de Deus é o tema da nossa mensagem. Deus também nos deu um presente de Natal, o presente de Natal de Deus. João 3, 16 ao 19, diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Até aqui, palavra do Senhor. Podeis assentar, irmãos, e vamos orar nesse momento. Senhor, palavra diante de nós, clara, e agora nós pedimos ao Senhor que ministre aos nossos corações, na ação do seu Espírito Santo, sobre a vida do seu Filho. Ó Deus, nós te pedimos que nessa noite corações possam ser alcançados por sua palavra, e pedimos que através dessa mensagem pessoas possam se converter a Cristo Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos, certo de que a sua palavra não volta vazia, certo de que o Senhor opera através da sua palavra para salvação, edificação e encorajamento do seu povo. Em nome de Jesus, certos disso, de que sua palavra é suficiente, nós te pedimos, fale conosco, certos de que eu sou falho e que não há em mim palavras de vida, mas somente no Senhor. Nós te pedimos, fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. A essa altura, você já degustou sua rabanada, comeu seu arroz com passas, tradicionalmente servido especialmente no Natal, Não sei de onde surgiu essa receita mirabolante. Já tirou foto com o Papai Noel? Eu comi arroz mais do que com passas, Eu comi arroz com passa, com ervilha, com
monte de coisa, arroz colorido, coisa boa. Já levamos nossos filhos para tirar foto com o Papai Noel, já participamos daquele amigo oculto, né? Aquele amigo oculto camarada, e se não definir o valor, você só toma tinta, né? Você dá uma blusa de presente e ganha uma caixa de bombom, a famosa caixa de bombom, né? De amigo oculto. A essa altura, você já trocou os seus presentes em família, já compartilhou de presente, ganhou, espero que tenha dado também. Lá em casa a gente não deu presente nenhum, só quem ganhou o presente foi as crianças, né? A nossa patrocinadora do ano foi a Dona Rogéria, né? A Rogéria patrocinou legal. E eu queria vir com a blusa que eu ganhei no Natal, mas o Simara não deixou, né? Simara não deixou. E a gente, a esse momento, a essa altura do dia de Natal, a gente já viveu tudo isso e de forma muito dinâmica, nessa data específica. E no final de ano, no Natal, é sempre essa mesma dinâmica, essa mesma interação. As crianças ficam ansiosas para ganhar os seus presentes. Quando ganham os seus presentes, ficam empolgadas, querem brincar, não sabem nem com qual que brinca primeiro. E Deus também nos deu um presente, né? O presente de Natal de Deus. E nós vamos refletir nessa noite sobre essa interação, essa dinâmica de Deus ter presenteado ao mundo com o seu presente de Natal, seu presente maior, melhor. E nessa dinâmica nós poderíamos dizer que a nossa adoração também é um presente a Deus, ainda que como um mendigo dando um presente a um rico que é bondoso e sempre lhe ajuda. A nossa adoração a Deus também é um presente a Ele. Imagina o mendigo morando em determinado lugar e um rico sempre lhe ajuda, lhe dá comida, lhe dá roupas, passa por ali. E esse mendigo então decidiu em algum momento comprar um presente e dar para esse rico. De alguma forma ele juntou moedas de caridade durante um tempo, foi lá e comprou um presente e deu para esse rico. Imagina que esse rico tenha ficado impressionado com esse presente. É mais ou menos assim a nossa adoração a Deus. Mendigos que não tem, na verdade, nada a oferecer, e nada que a gente ofereça pode surpreender Deus, mas nós adoramos a Deus. Adoramos porque entendemos que isso é um presente, e Deus, Ele, antes de fazermos isso, deu-nos um presente precioso. Jesus é o presente de Deus para mim e para você. Deus decidiu dar um presente de Natal, entrar na dinâmica. Olhou para o mundo e viu o mundo como ele estava. E nessa dinâmica de presentear, ele falou: eu vou dar um presente. É isso que a Bíblia diz, irmãos. Desde os profetas, é isso que a Bíblia nos narra. Embora não caiba muito em nossa cabeça essa ideia de Deus dar um presente, porque na verdade nosso conceito de presente é que está meio complicado. A nossa mentalidade de presentear que é algo muito confuso. Por que nós damos presente? Qual é o nosso pensamento para dar um presente a alguém? Numa data comemorativa, no aniversário, numa colação de grau, no Natal? Qual é a nossa mentalidade? Nós pensamos o seguinte: o que a pessoa precisa? Fazemos sempre essas perguntas. O que ela merece? Muito usado para os filhos, né? O que o meu filho merece? O que ele merece? Será que ele merece isso que ele está pedindo? O que ele gosta, né? Essa aqui é as mulheres que aplicam muito. O que ele gosta, né? Na área esportiva, gosta de ferramenta, né? Gosta de blusas, de camisas. Os maridos aplicam essa pergunta aqui: o que ele quer, o que ela quer?
né? Sempre que nós vamos dar um presente para a esposa, nós ficamos ali um mês mais ou menos tentando pescar o que ela quer, né? Ficamos ali pensando, o que ela quer? Aí a gente dá as deixas, né? Precisa ser assim, né? Aquela loja, joga algumas coisas, né? E por fim, também fazemos uma pergunta: que tipo de presente eu devo dar para causar a melhor impressão? Muito aplicado aos ambientes de trabalho, né? Ou então a ambientes familiares em que vai ter mais pessoas envolvidas. Nós sempre fazemos essa pergunta: que tipo de presente eu devo dar para causar a melhor impressão? Para as pessoas olhar para o presente que eu dei e falar: ó, que presentão que ele deu. Essa é a nossa mentalidade, irmãos. Mas a mentalidade de Deus, ao compartilhar o melhor de todos os presentes, Ele nos deu Jesus. E a mentalidade de Deus era simplesmente o amor. Ele vai nos dizer o texto: porque Deus amou o mundo. E precisamos pensar em Cristo como um presente, porque Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai poder observar um presente. Isaías 9, 6 diz assim: porque um menino nasceu, um filho se nos deu. Um presente, Deus deu ao mundo. Gálatas capítulo 1, versículo 3 e 4. Mais uma vez temos esse conceito, essa ideia. Gálatas capítulo 1, versículo 3 e 4. A palavra de Deus também nos diz assim: graça a vós da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Aqui temos dois versículos que apontam para uma realidade: o dar. Primeiro, Deus dando Jesus, e segundo, Jesus dando-se a si mesmo em obediência àquilo que Deus deu ao mundo. Cristo Jesus. E aí o texto nos chama a atenção de Gálatas o seguinte: se deu a si mesmo pelos nossos pecados, ou seja, por algo mal que nós fizemos, Deus nos deu um presente. Imagina que o seu filho tenha sido péssimo, mal comportado, desobediente, ele não te deu a mínima o ano todo e chegou no Natal, ele escreveu uma cartinha para Papai Noel, que é você. E ele disse naquela cartinha: eu quero um presente tal. Mas ele foi mal. Ele não andou nos seus caminhos, ele não fez o que você queria, ele foi rebelde. Você orientou, você trabalhou com ele a ideia da obediência, mas mesmo assim ele estava rebelde. Ele estava desobediente. E agora imagine que você desconsidera toda essa desobediência e olha para aquele filho e diz: eu vou dar um presente para ele. Nada poderia mover você a dar aquele presente ao seu filho, sendo ele desobediente, rebelde, sendo ele não merecedor daquele presente. Nada poderia mover o seu coração para dar esse presente para o seu filho, senão o amor que você tem por ele. Assim foi Deus com os homens, com a humanidade. O texto que nós lemos, ele destaca isso de início. A motivação de Deus para dar um presente, o melhor de todos, o maior de todos, o mais importante de todos, o seu próprio filho. Que diz o texto? Porque Deus amou. Esse porquê aqui, junto sem acento, é o porquê explicativo, colocado no começo da frase. Porque exatamente Cristo Jesus está explicando para Nicodemos a realidade do novo nascimento e a realidade do crer para ser salvo.
E aqui na dobradiça da explicação e na conclusão de Cristo, ele vai dizer porque Deus amou. A ideia apresentada na frase que antecede a explicação, ou na oração que antecede a explicação, a humanidade tem que nascer de novo, precisa se arrepender, está em pecado, está perdido, se não nascer de novo tem condenação. Mas, a explicação vem, mas porque Deus amou, tudo pode mudar. Porque Deus amou, Ele dá um presente. E Ele não nos presenteou apenas com o nascimento de Jesus. Muitas pessoas acreditam e comemoram e celebram nessa data o Natal, celebram nessa data o presente. Mas Jesus não foi dado como uma data comemorativa, numa perspectiva de que uma vez por ano as pessoas olhassem para aquela data e tivessem de fato um entendimento pleno, dizendo: maravilha, nesse dia eu agradeço a Deus por esse presente. Deus não deu Jesus para ser apenas uma ocasião no ano e nessa ocasião as pessoas pudessem se correlacionar pelo nome dele, por causa da data comemorativa, e então tivesse aquilo como suficiente, como reconhecimento desse presente. Deus não nos deu uma data, um nascimento. Deus nos deu Cristo, o seu Filho. E não apenas o nascimento é o presente, mas a morte, a ressurreição e, em conclusão, a vida de Cristo é o presente que nós temos. E nós precisamos olhar para Romanos capítulo 5, versículo 8, e entender esse presente maravilhoso que nos foi dado. Romanos 5, 8 diz assim a palavra de Deus: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. O presente de Deus não é apenas um nascimento excepcional, mas é o Filho encarnado, sendo Ele mesmo o próprio Deus. Você merece esse presente? O texto nos diz algo que nos leva a uma reflexão e nos chama a olharmos e analisarmos essa questão do nascimento de Cristo de forma muito mais profunda do que uma data comemorativa. Porque Deus amou o mundo. Nesse termo, mundo, nesse texto e em outros textos também, é muito mal interpretado. O termo mundo aqui significa que a salvação não se limita a um só tempo, a um só lugar, a uma época específica ou a um povo único. A mesma interpretação se aplica a Gálatas capítulo 2, versículo 10, que diz: eis que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todo homem. Quando João está dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, está narrando isso nas palavras de Jesus. Ele está dizendo que o mundo que estava perdido, em todas as épocas, em todos os povos, em todos os tempos, haviam pessoas que foram amadas por Deus, e por causa desse amor, Ele enviou Jesus, para que em todas as épocas, em todos os tempos, em todos os povos, pessoas pudessem ser alcançadas e salvas. Essa é uma palavra que repete muito nesse texto. Mundo
e todo. O próprio texto nos responde de forma clara a respeito desse mundo. O que significa isso nesse texto? Só os irmãos olharem comigo. Versículo 18. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque não creu no Filho unigênito de Deus. E o versículo 19 nos diz assim: a condenação é esta: a luz veio ao mundo. Observe, quem é que falou? Porque Deus amou o mundo. A luz veio ao mundo. Deus amou e enviou. A luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Então nós precisamos nos perguntar aqui: Deus amou o mundo e enviou o seu Filho. E todo mundo então está salvo definitivamente? E a resposta clara e pronta é não. Certamente você conhece pessoas que morreram sem o mínimo de temor a Deus. Certamente você convive com pessoas que, se morressem hoje, você poderia dizer, elas não se quebrantaram diante do amor de Deus. Eu te pergunto então, o amor de Deus, ele é limitado, falho e imperfeito? E a resposta, mais uma vez, é não, e absolutamente não. A grande verdade é que o mundo estava condenado, todo mundo. E não foi por algo que o mundo fez ou deixou de fazer. Mas foi por causa do amor dele que ele nos deu esse presente. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Terceiro ponto: esse presente, ele não veio condenar o mundo, mas salvar o mundo. O nosso Deus não enviou ao mundo, amando o mundo, dentro dos padrões aqui estabelecidos. Deus não enviou um condenador, mas um salvador. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 1, versículo 21. Mateus capítulo 1, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus, preste atenção: e ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele condenará o povo dos pecados deles? Não, ele o quê? Salvará o povo dos pecados deles. Por quê? O mundo já está condenado. Lucas capítulo 2, versículo 11. Lucas 2, 11. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Mais uma vez, observe aqui, o texto não está nos apresentando um condenador, mas um Salvador. Lucas 19, a conversão de Zaqueu, ele mesmo, Cristo, vai declarar que veio trazer salvação. Lucas capítulo 19, versículo de número 10, diz assim a palavra de Deus: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Já está condenado, já estavam perdidos, por isso ele não veio condenar, ele não veio trazer condenação, mas ele veio trazer salvação, amados irmãos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21. 1 Coríntios 1, 21, diz a palavra de Deus:
visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aprove Deus condenar por causa da pregação, não salvar. Por isso que a nossa pregação, ela tem o objetivo central de anunciar Cristo. E por que nós anunciamos Cristo? Para que as pessoas possam ser salvas. Porque a explicação clara, isso aqui não é relativismo, isso aqui não é liberalismo, isso aqui não é legalismo, isso aqui é Bíblia. Simplesmente porque o mundo já está condenado. Nós não precisamos anunciar uma palavra de condenação ao mundo, porque o mundo já está condenado. Nós precisamos anunciar uma palavra de alerta. O mundo está condenado. Despertem, porque Cristo, somente Ele, o presente de Deus, pode os salvar. O texto de João ainda nos segue trazendo orientações precisas e importantes para que nós possamos, irmãos, entender o presente maravilhoso que Deus nos deu. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quando João viu Jesus João Batista viu Jesus, João capítulo 1, versículo 8, vai nos dizer isso. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo já está condenado, desde a queda, desde o Éden. O mundo está condenado e nunca conseguiu por si mesmo resolver o seu pior problema, o pecado. O mundo já está perdido, dado a condenação eterna. Por isso a intervenção de Cristo, não para condenação, mas para salvação. Quem então, ou a quem então, faz sentido que Cristo, o presente de Deus, tenha vindo por Ele? O texto mesmo nos diz, amados irmãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo recebeu a luz, mas amou mais as trevas do que a luz. Então quem nesse mundo vai escapar da condenação eterna? Apenas aqueles que crerem no Senhor Jesus Cristo. Ou melhor, todos quantos crerem no Senhor Jesus Cristo. A palavra está clara diante de nós, para que todo aquele que nele crê. E no versículo de número 18 diz: quem nele não crê é condenado. Só tem uma saída para você e para mim, só tem uma solução para nós, só tem uma solução para o mundo que já está condenado. O mundo que não melhora Natal após Natal. O mundo que vive um dia bonitinho, dia do Natal. Nós adoramos Jesus. Ah, que coisa boa, Feliz Natal. Presentes, alegria, perdão. Um dia, um único dia. Famílias reunidas. E eu li um texto muito forte, falando sobre a realidade do Natal, que ano após ano vai aumentando essas questões. E uma frase que me marcou nesse texto é o seguinte: se não veio para o Natal, não precisa vir para o velório. Um mundo que aproveita uma única data para dizer: ó, Cristo, você nasceu. O mundo que vai escapar da condenação não é o mundo que separou uma data. E em alguns países é dia 6 de janeiro, em alguns outros dia 7. Engraçado que antes do primeiro concílio estava determinado que seria dia 6, mas por causa da concorrência do Deus Sol na era romana, se antecipou para exatamente concorrer com Deus Sol e mostrar que Cristo
tinha mais popularidade que ele, era o verdadeiro Deus encarnado. Mas existem também alguns países que nem se comemoram. Eu podia citar muitos. Está em cena agora, o Catar. Não se comemora Natal em data nenhuma. Israel não se comemora Natal. Vocês sabiam disso? Israel não tem comemoração de Natal. Eles ainda estão esperando nascer o prometido da descendência de Davi. Azerbaijão, Uzbequistão, não se comemora e ainda se proíbe comemorar o Natal. Agora, para aqueles que comemoram o Natal e celebram um dia específico e esquecem o resto do ano todinho, do nascimento de Jesus, eu quero te dizer, não adianta comemorar um dia e achar que está salvo, garantiu o céu. O texto é claro, nos diz: quem crê. Quem crê é que vai ser salvo. Para que todo aquele que nele crê, quem nele crê não é condenado. Você tem que crer para fugir, para escapar da condenação. Agora, o texto nos diz algo muito interessante. Assim, aquele que não crê já está condenado. Eu quero te dar uma péssima notícia. Se você não crê no Filho de Deus, você já está condenado. Deus não vai precisar fazer nada para te condenar. Você já está condenado. Eu quero, então, te dar uma oportunidade preciosa de você, a partir da mensagem natalina, que prega que Cristo veio, nasceu na plenitude dos tempos, nascido de mulher, da Virgem Maria, sob a lei, viveu, cumpriu as exigências da lei, para que você pudesse escapar da condenação, porque você é incapaz de cumpri-la. Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, sendo Ele um no Senhor, veio para nos garantir a salvação. Cristo, que viveu entre os homens e não cometeu um único pecado sequer, o Santo, 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 aquele que foi pendurado no madeiro, num sacrifício que nenhum outro podia oferecer, o Santo Cordeiro Imaculado morreu, aquele que venceu a morte, a cruz, aquele que ressuscitou, Cristo Jesus, é esse que nós celebramos o seu aniversário. Afinal de contas, ninguém comemora aniversário de quem está morto. Por isso que nós celebramos o Natal, porque Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou e vivo está para todo sempre. Ele é o nosso Senhor, aquele que nós celebramos, Cristo ressurreto. É nele que você tem que depositar a sua confiança, porque só Ele pode te salvar da condenação eterna. Ele é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Creia nele. Comemorou o Natal? Parabéns, ótimo, deu presente? Maravilha, ganhou presente? Oba! Comeu comidas específicas do Natal? Ficou com a família? Até orou? Muito bom! Mas deixa eu te perguntar, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele veio para te dar a salvação? Se não, você já está condenado. E a única forma de você escapar dessa condenação é se agarrar em Cristo Jesus. A única forma de você fugir da condenação eterna, do inferno, de toda a eternidade longe de Deus, é se voltando para Jesus.
um dia perto de Cristo, perto da manjedoura, e um ano todo longe, terminará da seguinte forma: a eternidade na condenação. E a condenação é essa: a luz veio e foi rejeitada. Quantas e quantas vezes as pessoas escutam mensagens sobre Cristo e simplesmente dão de ombro, negligenciam, viram as costas, vão embora, aquilo não significa nada para elas, e elas passam a vida toda fugindo de Cristo e pensam que vão encontrá-lo na eternidade. Não aceitam o senhorio, mas querem uma salvação que no fundo, eles sabem no seu coração que não faz o menor sentido para eles. Celebram um dia, em uma única data, e então pensam da seguinte forma: eu fiz minha parte, eu mereço ser salvo. Afinal de contas, eu reconheço que Cristo nasceu, eu ornamento minha casa, faço presépio. Fazer presépio para quê? Se ele nasceu numa manjedoura e a manjedoura estava na estrebaria, não faz nem muito sentido. E estava tudo certo, fiz minha parte. Isso é religiosidade vazia de verdade, porque a verdade é essa: Deus deu Jesus ao mundo, o maior presente que nós recebemos, para nos salvar. Isso não acontece em uma data comemorativa. Isso acontece quando nós depositamos a nossa confiança em Cristo Jesus. Por isso, nessa noite, é oportuno para você refletir a respeito da sua comemoração vazia de verdade, com sentimentos humanos e nenhuma afeição religiosa, santa. Refletir se de fato você crê no unigênito de Deus, ou se simplesmente você separa um dia do ano, num calendário, e diz: Jesus está aqui no calendário. Eu quero te desafiar e te convidar nessa noite a tirar Jesus do calendário, marcado na agendinha, né? Todo ano saem os calendários e já vem marcada a data de Natal. Tira Jesus dessa data. E aí nessa manjedoura mesmo do seu coração, na manjedoura, não tem um berço bonito, é uma manjedoura, um coração em pecados, é a manjedoura perfeita para Cristo nascer. Com toda a sujeira à volta, é ali que Cristo quer nascer, para te tirar da condenação eterna e te garantir a vida eterna. E então, nessa noite, que a palavra, que o Santo Evangelho abra caminho para que Cristo possa nascer no seu coração, porque Ele veio para te salvar. Você já está condenado. Ai de você, se Ele não te atrair à redenção, a crer, a se arrepender. Por isso, quero te convidar a fechar os seus olhos, a orar por alguém nessa noite, ou então orar por você mesmo, dizendo: Senhor,
O meu coração é a manjedoura que Cristo tem que nascer. E eu te peço, Deus, eu te peço, Senhor, faça-o nascer em meu coração nessa noite. Abra o seu coração na batida do Espírito, para que Cristo possa nascer nessa manjedoura que o cabe certinho. Nós vamos orar e cantar nessa noite. Jesus Cristo veio para te salvar. O abatido, a esperança, Ele veio para te salvar. Ao triste, a esperança, Ele veio para te salvar. Ao doente, ao enfermo, a esperança, Ele veio para te salvar. Aquele que está perdido, a esperança, Ele veio para te salvar. Aquele que está abandonado, a esperança, Ele veio para te salvar. E nessa noite, mais uma vez, Ele vem para te salvar. Ele é o Messias, aquele que foi enviado, ungido de Deus, para tirar o pecado do mundo, para livrar e salvar o seu povo dos seus pecados. Deus amou e nos deu o presente. E esse presente veio, nasceu em um momento corrido na narrativa, numa manjedoura, e assim a ocasião perfeita para ele nascer e trazer salvação para o seu coração também nessa noite. Por isso, se quebrante a voz de Deus, na palavra de Deus. Você que me acompanha na sua casa, você pode fazer uma oração de confissão e dizer: Deus, eu creio no Senhor, perdoe os meus pecados, me salve da condenação, me livre da condenação eterna e venha morar em meu coração. Eu me quebranto e eu reconheço o seu senhorio e quero viver a minha vida para te glorificar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar. Toda a igreja pode acompanhar a canção. Jesus veio. Jesus veio para nos salvar. Louvar ao Senhor, Ele veio para te salvar. Diga para os temerosos, não há o que temer. Poderoso
salvar, Ele vem para te salvar. Diga alcançado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Oremos. Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos concedeu o maior, o melhor e o mais especial de todos os presentes. Foi Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, ó Deus. Queremos, ó Deus, celebrar ao Senhor. Ó Pai, que nós possamos, ó Deus, sempre ter uma posição de gratidão, ó Deus, porque não foi pelos nossos méritos, foi porque o Senhor nos amou, ó Deus. O Senhor nos amou e entregou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, ó Deus. Por isso nós queremos te louvar e te exaltar nessa noite e suplicar ao Senhor, ó Deus, mais uma vez, ó Pai, em nome de Jesus, salve, ó Deus, pessoas, e que essas pessoas possam olhar, ó Deus, mais uma vez para a manjedoura e caminhar o seu olhar também para a cruz, ó Deus. E saber, ó Deus, que foi por conta dos nossos pecados. Nós estávamos condenados, ó Deus, mas por amor o Senhor entregou o seu Filho. O seu Filho se deu por nós. Morreu, ó Deus. Mas também celebramos porque ao terceiro dia Ele ressuscitou, ó Deus, e vive está. É por isso que nós celebramos. É por isso que nós nos regozijamos, ó Deus. Porque esse Cristo nasceu, morreu, mas ressuscitou e vive está, ó Deus. E queremos te adorar, ó Deus. Adorar ao Deus vivo e celebrar mais uma vez, ó Deus. E pedir ao Senhor que o Senhor nasça dia após dia em nossos corações. Que não venhamos, ó Deus, nos limitar a só uma data, ó Deus. Mas que a cada dia nós possamos viver como alguém que crê no Cristo que nasceu e morreu e ressuscitou, ó Deus. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por sua palavra, nos lembrar, ó Deus, do nosso estado, nos lembrar quem éramos, nos lembrar, ó Deus, quem nós somos hoje. Pecadores, mas pecadores lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Porque nós cremos no sacrifício do seu Filho. Cremos, ó Deus, que Ele é o único Salvador, ó Deus. E queremos, ó Deus, clamar ao Senhor que esse Salvador nasça no coração daqueles que nos ouvem nessa noite. Que eles possam também, ó Deus, reconhecer a sua santidade, reconhecer, ó Deus, a sua majestade, reconhecer, ó Deus, a sua soberania, reconhecer, ó Deus, o seu poder, ó Deus. Reconhecer que sem ti, ó Deus, não há salvação. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos por tudo. Amém e amém. Amados, oração silenciosa, estamos encerrados nessa noite.